para a análise da imprensa de hoje é convidado, neste Jornal das 10, Paulo Cardoso do Amaral, professor universitário, conselheiro científico da NATO e autor do livro Top Secret sobre espionagem industrial. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença neste Jornal das 10. Já vamos falar sobre o livro, mas para já proponho então que falássemos sobre os jornais de hoje, que decidiu por destacar primeiro a manchete do Jornal de Notícias: 5 milhões de carros vigiados por chip. Porquê é que lhe chamou a atenção esta notícia? Bom, eu acho que é uma notícia que chama a atenção a toda a gente, porque tudo o que leva o Estado a vigiar as pessoas é sempre um motivo de preocupação. Não obstante, o Estado tem que tomar as medidas para tornar mais eficientes os seus serviços. Eu acho que faz sentido falar um pouco sobre esta notícia para perceber exatamente o que é que isto significa para o Estado e o que é que isto pode significar para as pessoas. E o que é que acha que isto significa? Bom, para o Estado, obviamente, torna-se muito mais fácil verificar se os carros têm o seguro em dia, se estão devidamente inspecionados, etc. Para as pessoas, é o tal problema: será que não estão a vigiar? Será que não sabem para onde eu vou passar o tempo todo? Será que é assim tão mais fácil saber o que se passa comigo e com o meu carro? Bom, na verdade, os automóveis já têm uma matrícula. E a partir da matrícula, os polícias podem ver que matrícula é e aceder à sua informação para saber o que se passa com aquele automóvel. Através deste mecanismo, passa a poder saber que carro é, de forma mais ou menos automática, a uma curta distância. E a grande diferença é esta: se passasse na estrada um carro de cada vez, o polícia teria tempo para verificar esses carros todos um por um. Mas num sítio onde passam muitos carros, nomeadamente nas grandes metrópoles, um sistema destes torna possível verificar muito rapidamente o que se passa com esses automóveis, também muito rapidamente. Portanto, não é muito diferente de uma matrícula. Na verdade, não é. É muito mais eficiente para o Estado. Portanto, eu penso que as pessoas podem ficar descansadas, porque é no fundo uma matrícula virtual, uma matrícula eletrónica, uma matrícula magnética, se quiser. Considera então uma medida boa e um investimento Eu acho uma medida excelente. Acho que as pessoas não têm que se preocupar, porque, por exemplo, houve uma grande celeuma à volta da Via Verde há uns anos e, como se viu, não aconteceu nada. É tudo uma questão de assegurar os dados pessoais, e há uma entidade que se chama a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, que funciona muito bem e que tem assegurado essas coisas. E, portanto, eu acredito que isto não vai ser um problema e acho que vai ser ótimo para o Estado. Muito bem, vamos avançar para a atualidade internacional, que traz na manchete do Público o caso do Irão, que ameaça atacar bases americanas no Golfo. Que comentário é que faz esta última semana, onde foram registados ensaios de mísseis de longo alcance? Pois, o Irão e tudo o que está a passar, eu acho que é o grande motivo de preocupação. Independentemente do que está a passar nos mercados financeiros, este é um facto, é algo que está a acontecer que nos deve preocupar e que vai ter impacto em todas as outras coisas da nossa vida. O que é que se passa com o Irão? É estranho como é que o Irão se atreve a dizer que vai ameaçar 32 bases norte-americanas. Como é que o Irão tem força para isso? Bom, o meu comentário é o seguinte: é preciso não esquecer que o Irão é o quarto produtor mundial de petróleo e, portanto, tem recursos económicos. E há basicamente duas maneiras de um país se impor. Uma, e é aquela que nós acreditamos nas últimas 200 de anos, é a criação de recursos económicos para que o país se torne mais forte e as pessoas vivam melhor. Mas há uma forma mais fácil, que é comprar armas e fazer isso pela força. E em tempos foi assim que os países fizeram isso, não é? Acreditavam que comprando armas e tendo força se podiam chegar-se à frente e ter capacidade de impor até a sua vontade. Ora, o Irão, em vez de canalizar a sua força económica para a melhoria do bem-estar da população e fazer o que nós eventualmente queremos fazer, está, como nós sabemos, a criar armas nucleares. Eles dizem que não, mas de facto sabe-se que eles estão a criar armas nucleares. Ainda não a têm, mas essa é a sua ambição. Se eles o tiverem, de facto vão ser uma força enorme e vão poder impor a sua vontade. E isto é um problema de cultura. Há todo um conjunto de países que têm armas nucleares. Sei lá, o Paquistão, a Índia, os Estados Unidos, obviamente, Israel, França, Inglaterra. Nós estamos mais ou menos descansados, a Rússia, porque apesar desses países terem armas nucleares, nós não acreditamos que eles usem essas armas nucleares. E acha que o Irão é capaz de usar? Eu não acho. Eu acredito que não. Eu acredito até que eles estão a tentar ter apenas para ter força e terem voz. O problema é que nós não temos a certeza e ficamos preocupados. Em particular, os países que estão ao pé, nomeadamente Israel. E, portanto, eu acredito que Israel nunca deixará que o Irão tenha armas nucleares.
Mas o Irão, de acordo com aquilo em que acredita, nunca deixará de tentar ter armas nucleares. Portanto, é à volta disto que nós vemos que Israel mostra, cuidado, se vocês continuarem nesse caminho, nós atacamos, e fizeram essa demonstração a semana passada, e o Irão agora responde e diz, pois, mas se vocês nos atacarem, nós também atacamos, e criamos aqui um embrulho. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas compreendo e estou preocupado. Pensa que se sente um certo receio na comunidade internacional que se desperte uma crise? Eu penso que não é... De facto, um conflito entre Israel Eu penso que não é só receio na comunidade internacional. Nós vimos os discursos com muita cautela, não foi? Em relação a este ensaio desta semana. Absolutamente. É preciso não esquecer que as guerras não acontecem de um dia para o outro. Preparar uma guerra implica meses, às vezes anos, de preparação. E, portanto, todas as movimentações que agora se encontram, estes testes, os ensaios em Israel, etc., indiciam que vai haver um conflito. Eu estou-me a lembrar que a Primeira Guerra do Golfo sabia-se 6 meses antes que o conflito ia existir. E nós ouvimos várias pessoas da comunidade internacional convencidas que o conflito também vai existir. E eu, sinceramente, não sei o que acontece, porque aquilo é um conflito enorme, um conflito extremamente preocupante. Mas tudo indica que ele está a caminho. E daí a preocupação. Eu acho que não é só uma preocupação da comunidade internacional, é uma preocupação de todos nós. E as consequências que vai ter? As consequências são imprevisíveis. Repare que tudo que agora de complicado tem acontecido tem origem naquela zona do mundo. Tudo o que aconteça para instabilizar aquela zona do mundo vai ter repercussões. Muito bem, vamos avançar então nesta revista de imprensa. Quis destacar também a União para o Mediterrâneo, que é lançada hoje em Paris, como nós já aqui vemos neste jornal. Porquê que lhe despertou a atenção e o que é que acha que esta cimeira vai trazer para a Europa e não só? Bom, a União para o Mediterrâneo, que também aparece, é o contraponto. É aquilo que eu gostava, penso que nós gostávamos que acontecesse, que é encontrar equilíbrios de competição entre os Estados que sejam equilíbrios de paz, equilíbrios de bem-estar, em vez de equilíbrios de guerra. Quando os países acreditam que a guerra vale a pena, vão fazê-la. Mas se acreditarem que a paz é muito melhor, vão encontrar esses equilíbrios de paz. E este é um passo importante, ou pode ser um passo importante, para encontrar esse equilíbrio de paz. Já não é a primeira vez que isto é tentado. O processo de Barcelona de 95 falhou. Estamos em 2008. Houve uma segunda tentativa em 2005. Falhou porquê? Porque tentou imiscuir-se de alguma forma na política dos próprios Estados do outro lado do Mediterrâneo. Eu acredito que agora, não forçando que tenham que ser países com o processo político que nós próprios acreditamos, mais democrático ou completamente democrático, se não forçar isso, acredito que seja possível criar um clima de maior entendimento e, portanto, paz, encontrar as tais soluções de compromisso que façam com que esses países, em vez de terem vontade de fazer guerra, tenham vontade de fazer paz e bem-estar económico entre todos nós. Portanto, acho que é o tal contraponto que eu gostava que acontecesse mais vezes, em vez de ouvir falar de guerra. Antes de passarmos ao livro, eu gostaria que propusesse mais um tema para fazer um breve comentário destes jornais. Gostava de comentar um exemplo de integração entre universidade e empresas, que é algo que me preocupa e que eu vivo já há mais de 20 anos, e que é um exemplo que aparece no Jornal de Notícias, na página 40, e que é muito interessante. Investigação de 2 alunos do técnico no âmbito de uma tese de mestrado deu origem a uma empresa de base tecnológica. Exatamente. Rede única para vários serviços. Este é um bom exemplo daquilo que é inovação e que poderá ser o caminho certo para as nossas organizações, para as nossas empresas, para terem sucesso. E esta inovação, em particular, passa por um projeto académico que deu origem a uma empresa. O que é isto? É uma rede... É um processo muito interessante. É uma rede de internet que se aplica a uma casa, nomeadamente as casas que se constroem de raiz, e em vez de termos uma rede de televisão, uma rede de telefone, uma rede de domótica, uma rede de porteiro e por aí fora, temos apenas uma única rede, um único cabo, que tem o tal protocolo internet e que permite que todos os dispositivos, todos os aparelhos da televisão ao videoporteiro passem e utilizem o mesmo protocolo. Não só para mais barato, positiva. Completamente positiva, porque vai criar bem-estar. E é um bom exemplo daquilo que é o investimento em inovação e na academia e aquilo que pode ser, outra vez, o tal bem-estar económico, porque nós fazemos coisas boas.